Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, queridos amigos do Apostolado Glória de Maria, estou gravando esse vídeo hoje para fazer algumas considerações sobre uma outra questão que é fundamental para que a gente possa entender a complexidade com que a gente lida quando trata deste assunto da falsa irmã Lúcia e do mistério de Fátima, da mensagem de Fátima. Então, nas aulas anteriores, eu procurei explicar, primeiramente, as circunstâncias pelas quais provavelmente a irmã Lúcia foi substituída. Depois, eu procurei no outro vídeo demonstrar as razões disso, porque era importante para esses que estavam prestes a dar um golpe de Estado na igreja. Para eles era importante não só falsificar a doutrina da igreja, como usar a mensagem de Fátima com esse propósito, para validar esta nova doutrina. E para isso seria necessário, então, uma nova vidente, uma falsificação da própria vidente que confirmasse essa falsa mensagem. E qual seria essa falsa mensagem? Essa falsa mensagem estaria centrada numa mensagem de paz para a humanidade. Porque o objetivo, depois da Segunda Guerra Mundial, era evitar uma terceira guerra mundial. E por esta razão, os inimigos de Deus, muito habilmente, manejaram as coisas. Na realidade, o objetivo deles não era a construção de uma paz mundial, mas simplesmente a demolição da Santa Igreja, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. E eles utilizaram isto como um pretexto deste novo humanismo para criar essa paz irenista à la Erasmo de Roterdã, ou seja, baseada numa unidade das religiões, no ecumenismo e na unidade do gênero humano, para promover assim essa fraternidade universal, que mais do que nunca nós vemos que é falsa. Não há fraternidade nenhuma sem Deus verdadeiro, que é unitrino. Não pode haver paz sem nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma paz meramente humana seria o cerne dessa falsa mensagem. E aqui entra um outro fator fundamental, que são os falsos apostolados de Fátima. Então, vou contar um pouquinho sobre esses falsos apostolados de Fátima, e esta é uma das razões pelas quais não se adere às evidências que já foram mais do que colocadas na frente de todos, da substituição da irmã Lúcia, que eu considero o ponto fundamental desta questão de Fátima. Então, faremos aqui um breve resumo desses apostolados de Fátima. Então, vejamos. O cenário final dos anos 40. Segunda Guerra Mundial terminando, e termina de uma forma assustadora. 2 bombas atômicas, Hiroshima, Nagasaki. Estas 2 bombas atômicas põem o mundo em estado de alerta. Os americanos dominavam essa tecnologia de produção de armas nucleares, mas por alguma razão, dessas razões misteriosas da história, misteriosas entre aspas, os maiores inimigos, entre aspas também, dos Estados Unidos, a Rússia soviética, passou a dominar essa tecnologia de armas nucleares. A partir daí criou-se uma tensão no mundo entre esses 2 polos. O mundo ficou bipolarizado. De um lado, os liberais da democracia ocidental, representados pela potência máxima dos Estados Unidos da América, e do outro lado, o terror vermelho comunista, liderados pela União Soviética. Ambas com um poder de destruição global. Isto põe o mundo em estado de alerta permanente. É chamada Guerra Fria.
Com esta mentalidade, né, foi que surgiu nos Estados Unidos o Blue Army. Então, o Blue Army vai surgir no final dos anos 40. O que seria o Blue Army, né? O Blue Army seria uma oposição ao Exército Vermelho. Foi fundado pelo padre Harold Colgan, né? Deixa eu anotando aqui, Monsenhor V. Colgan. Harold V. Colgan. Ele, durante uma missa, né, pediu para que os seus fiéis comparecessem vestidos de azul. E a partir daí, ele compreendeu que era uma missão dele criar este exército azul para combater o exército vermelho, ou seja, né, o exército comunista. A partir daqui nós temos um enfoque da mensagem de Fátima, né, toda ela voltada para esta questão. É compreensível que a mentalidade da época era de fato a mentalidade da Guerra Fria, o medo de uma guerra nuclear, e como a mensagem de Fátima fazia referência à conversão da Rússia, né, é natural que se pensasse que este grande mal, né, do comunismo, que a Rússia espalharia pelo mundo, né, segundo essa interpretação da mensagem de Fátima, precisava ser combatido. Então, Monsenhor Harold Colgan e vai criar em parceria com John Rafferty. Né? John Rafferty era um jovem, não sei se chegou a ser seminarista, mas era muito rico, de família muito rica. Então ele vai ceder, né, a sua fazenda para se criar o Instituto Ave Maria, e vai ser o centro de operações do Blue Army, ou seja, deste exército azul. Então, nesse início de apostolado de Fátima é que começam as viagens da Virgem Peregrina. A imagem, né, de Nossa Senhora Peregrina, que vai viajar pelo mundo. E eu já contei na outra aula que numa dessas viagens, quando a imagem da Virgem Peregrina chega à cidade do Porto, onde estava a irmã Lúcia, é que chega junto a mensagem do Montini, que era secretário de Estado do Papa Pio XII, concedendo a autorização final para que a irmã Lúcia fosse transladada para o Carmelo de Coimbra, ou seja, né, dando a autorização para que ela abandonasse seus votos de religiosa, a irmã Doroteia, e passasse a ingressar uma nova vida no Carmelo de Coimbra. Bom, seguindo com essa história do Blue Army, né, que o Blue Army ele vai ter esta conotação muito forte, essa mentalidade de Guerra Fria, desse avanço do comunismo, mas do comunismo no sentido de socialismo realmente existente. Parece que aqui não há uma noção muito clara do que é o comunismo real, e do que é o comunismo ideal. Nós vemos hoje que o que predominou no mundo foi o comunismo ideal. O comunismo realmente existente, o socialismo realmente existente, ele entrou em colapso, e hoje nós vemos muito claramente que é o Ocidente, com esse comunismo ideal, que avança pelo mundo com a sua mensagem ateísta, anticristã e contrário às leis de Deus. Sobretudo com a agenda abortista e com a agenda LGBT, cujo fim, nós já estamos antevendo, é a destruição da própria família. Este é o grande mal que vivemos hoje e, lamentavelmente, há aqui uma conivência das autoridades da Igreja com este projeto. Isto é inegável. Recentemente, o Papa Francisco enviou uma carta para o jesuíta padre Martin, que é um postulador da causa LGBT, incentivando a continuar neste caminho. E nós veremos o Sínodo de 2023 novamente insistindo com esta pauta. Bom, do Blue Army vieram outras ramificações seguindo essa mesma linha de que o grande mal que avança pelo mundo é o que vem do comunismo
soviético, ou seja, o socialismo realmente existente. E aqui no Brasil nós vamos ter esta forte adesão no outro apostolado de Fátima, que vai ser o TFP, né? Depois o IPCO e os Arautos do Evangelho. Com o Concílio Vaticano II, né, parece não haver maiores problemas para esses postuladores da causa de Fátima, da mensagem de Fátima, e muito menos com aquilo que a gente vem denunciando aqui com relação à supressão, desaparecimento da verdadeira irmã Lúcia e a sua substituição por uma falsa vidente. Parece não haver muita preocupação, a preocupação continua sendo com aquele comunismo realmente existente que já nem existe mais. Bom, mas nós veremos o porquê disso. Em 1981, João Paulo II sofre, no dia 13 de maio, aquele atentado muito estranho na Praça de São Pedro, por um terrorista turco, se não me engano, chamado Ali Agca. E João Paulo II sobrevive a esse ferimento e a partir daí passa a haver uma identificação de João Paulo II com a mensagem de Fátima. João Paulo II parece se interessar mais pela mensagem de Fátima a partir deste acontecimento. E aí nesse contexto que o Blue Army ele vai se tornando gradativamente, a voz oficial da Igreja, com relação à mensagem de Fátima. Então, o senhor John Haffert ele vai aderir à versão do Vaticano de que a mensagem de Fátima, ela de fato faz menção a este atentado que João Paulo II sofreu, 13 de maio, e que, portanto, a mensagem de Fátima se encerraria ali e o segredo plenamente revelado no ano 2000, e esse segredo ele simplesmente fazia referência àquele acontecimento do passado, ou seja, da Praça de São Pedro no dia 13 de maio de 1981. Portanto, não haveria mais o que falar sobre a mensagem de Fátima, a não ser manter o espírito piedoso de Fátima, ou seja, rezar o rosário, e o rosário agora com os mistérios luminosos, e essas devoções mais externas. Porém, o apostolado de Fátima nos Estados Unidos rachou, porque alguns não aceitaram que o Vaticano teria revelado tudo, porque era muito evidente que havia um problema maior acontecendo, do que simplesmente essa história do atentado de João Paulo II. Havia todo um processo de apostasia dentro da Igreja que se iniciara pelo Concílio Vaticano II. E isso estava profundamente relacionado com aquela mensagem que Nossa Senhora pediu para que se escrevesse no envelope que o segredo era para ser revelado em 1960. Então, Padre Grunier e o Fátima Center começam um apostolado exigindo a verdade sobre Fátima. Veja bem, aqui nós temos uma diferença substancial. Então nós temos um apostolado que já não defende a verdade sobre Fátima. De acordo com eles, essa verdade já foi plenamente revelada pelo Vaticano em 2000 e já está encerrado o assunto. Cabe só rezar e pedir a Nossa Senhora que livre o mundo da guerra e que reine sobre o mundo uma paz que eles chamam de Reino de Maria, ou que seria o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Então há este grupo plenamente conformado ao Vaticano. É o chamado WAF, World Apostolate of Fatima, no qual o grande centro está instalado em New Jersey,
na propriedade, né, na fazenda de John Halfert, né, onde se criou esse grande centro que é o santuário do Blue Army. Depois eu vou colocar algumas imagens aí, nós vamos ver algumas coisas, né, bem estranhas, para dizer o mínimo, deste santuário. Também o Blue Army é dono de um grande centro de conferência, um hotel, chamado Domus Patis, muito próximo ali ao Santuário de Fátima. Há toda uma mina de ouro, vamos dizer assim, nesse apostolado, porque se fatura muito dinheiro com essas excursões a Fátima, e também com venda de livros e conferências, etc, etc. Bom, Padre Grunier, então, vai liderar um movimento denunciando, né, a existência de uma outra parte do segredo que não foi revelada. E a partir daí, né, nós vamos ter esse racha. Então nós vamos ter agora um apostolado de Fátima, né, que está plenamente de acordo com o Vaticano e virou o representante oficial do Vaticano na mensagem de Fátima, na falsificação da mensagem de Fátima. E nós vamos ter um outro apostolado que é contrário a isso, mas que de certa forma ainda continua ligado a essa questão, né, anacrônica da Guerra Fria e que, portanto, ainda não se convenceu plenamente de que houve uma coisa mais grave nessa história toda, que foi a substituição da irmã Lúcia. Alguns deles, aos poucos, vão se convencendo conforme as evidências vão se aproximando. O próprio doutor Peter Roinovski fazia parte desse apostolado do padre Grunier, e depois convenceu-se e hoje está nesta luta, né, com o Sister Lucy Truth, organizando evidências forenses, são mais do que suficientes, a meu ver, né, para demonstrar que, de fato, a coisa é mais grave do que parece. Bom, depois, Antonio Sotti, um escritor italiano, jornalista, que era um dos apoiadores, né, da versão oficial do Vaticano. Ele, estudando mais profundamente o assunto, ele concluiu de que, de fato, havia um quarto segredo, ou seja, existia uma outra parte do segredo que o Vaticano não revelou, né? Isso já estava descrito na obra monumental de Frei Michel de la Trinité, quando ele confirma que Monsenhor Venâncio viu o envelope contra a luz, identificou ali uma folhinha de papel apenas, né? Então, baseado neste livro que Antonio Sotti escreve, né, O Quarto Segredo de Fátima, o cardeal Bertone vai à televisão para refutá-lo, né? E aí vai demonstrando que há um envelope dentro de outro envelope, dentro de outro envelope. Então, eu apresentei este livro para os senhores, né? Um Caminho sob o Olhar de Maria. Este livro é um livro do Carmelo de Coimbra, né? Ele provavelmente foi feito como uma resposta ao livro de Antonio Sotti. Eu já vou dizer por quê. Ele teve, né, a permissão de ser traduzido para o inglês sob a orientação do Blue Army. Então aqui nós temos uma parceria, né, do Blue Army com o Carmelo de Coimbra. É evidente, né, o Blue Army é o órgão oficial, o apostolado oficial de Fátima pelo Vaticano, né? Ele ganhou essa prerrogativa. Não é por acaso que Carlos Evaristo, né, que foi um dos grandes promotores desta falsificação da mensagem, é membro do Blue Army. Então, o Blue Army foi procurado por um autor, né, chamado Kevin Simons, né, Kevin Simons. E esse Kevin Simons escreveu um livro chamado
on the Third Part of The Secret of Fatima. Neste livro ele procura refutar, né, a existência de um quarto segredo. Então, como eu citava este livro aqui, né, Um Caminho sob o Olhar de Maria, uma biografia da irmã Lúcia, vou dizer algumas coisas sobre este livro. Este livro tem coisas verdadeiras e tem coisas que são estranhas, né? Tem muitas citações da irmã Lúcia que não demonstram, né, manuscritos. Tem citações atribuídas a ela que nós não temos como averiguar, né, de forma a ter certeza de que foi ela realmente que escreveu isso. Mas tem outros trechos que tem o escrito à mão, né, o manuscrito. Então nós podemos reconhecer a caligrafia da irmã Lúcia. E este livro, ele conta detalhes muito específicos, como eu disse naquela minha primeira aula, sobretudo com relação ao translado, né, da irmã Lúcia para Coimbra. E fica muito claro, seguindo este livro aqui, que era uma vontade da irmã Lúcia fazer essa mudança, né, de irmã Doroteia para a irmã Carmelita. Tanto que esse livro aqui conta que ela fez 3 tentativas e na terceira foi que ela recebeu, né, a permissão definitiva do Papa Pio XII, mas por intermédio do seu secretário de Estado Montini, que mais tarde seria Paulo VI, para fazer esse translado para Coimbra, no momento em que ela está, né, fazendo a extração de todos os seus dentes. Todas estas partes que eu narrei na primeira aula, que falam sobre essas tentativas da irmã Lúcia de mudar para o Carmelo de Coimbra, elas não são manuscritas. Então nós não temos como afirmar se realmente são palavras da irmã Lúcia, são atribuídas a ela, neste livro aqui. Para que fique bem claro que foi ela quem quis fazer esta mudança, né? Mas o ponto principal que este autor, né, que é Kevin Simons, ele utiliza no seu livro para dizer que não há um quarto segredo, é justamente a parte que está manuscrita, como os senhores poderão ver aqui, olha, né? Então aqui nós estamos na página 269, né? Então, página 269, nós temos aqui um texto manuscrito pela irmã Lúcia. Nesse texto, ela vai dizer, né, que Nossa Senhora mesma apareceu para ela e lhe disse, no momento que ela ia escrever a terceira parte do segredo, ela estava, né, sofrendo muito com isso, não conseguia escrever, e aí a irmã Lúcia cita que Nossa Senhora mesma apareceu para ela e lhe disse, não temas, quis Deus provar a tua obediência, fé e humildade. Está em paz e escreve o que te mandam, não porém o que te é dado entender do seu significado. Então, aqui, né, nessa frase, o senhor Kevin Simons, ele diz que, bom, Nossa Senhora pediu para que ele escrevesse o que lhe era, né, ordenado, né, o que lhe tinham mandado escrever, mas não o que lhe era dado a entender da mensagem. Ou seja, portanto, só há um documento, e este documento foi aquela visão descrita naquele documento que o Vaticano revelou em 2000. Portanto, não há um outro documento, né? Então, o senhor Kevin Simons utiliza esse trecho aqui para dizer isso. Mas, se nós lermos atentamente a frase, de modo algum a gente pode chegar a esta conclusão. Então, eu vou lê-la novamente, né? Nossa Senhora diz, não temas, quis Deus provar a tua obediência, fé e humildade. Está em paz e escreve o que te mandam. Não, porém, o que te é dado entender do seu significado. Opa! Então, há um significado para a mensagem. A mensagem não é apenas aquela visão que foi transmitida, né, pelo Vaticano em 2000. Há uma interpretação dessa visão.
que a irmã Lúcia sabia. Por isso Nossa Senhora disse para ela, né? Não, escreve o que te mandam, não, porém, o que te é dado entender do seu significado. Então, há um significado e a irmã Lúcia conhecia este significado. Muito bem. Porém, pode-se concluir então que a irmã Lúcia não teria escrito este significado da mensagem, porque a Virgem Maria teria pedido para ela não escrever. Mas podemos supor também que a Virgem Maria teria pedido para ela escrever o significado desta mensagem numa outra aparição, que por acaso, convenientemente, não é descrita neste livro. Então, esta parte específica, me parece, que o Carmelo de Coimbra utilizou justamente, e depois esse autor Kevin Simons vai reforçar, Kevin Simons vai reforçar este aspecto para refutar a ideia de que existe um quarto segredo. Mas ao fazer isto, eles acabam confirmando que existe um quarto segredo, que a irmã Lúcia sabia que aquela visão não era tudo, que era necessário uma interpretação daquela visão. E a irmã Lúcia sabia o significado daquela visão. Mas que a Virgem Maria pediu para que naquele momento ela não escrevesse. Não quer dizer que ela não deveria escrever em outro momento. Atentem bem para isso. E eu creio que ela de fato fez. Ela escreveu num outro momento, num outro envelope, esta parte que explicava esta visão. Este segundo envelope, nós sabemos essa segunda parte, o que o Antônio Sot chama de quarto segredo de Fátima, ou seja, este outro escrito, nós sabemos a existência dele pelo próprio Monsieur Capovilla, que foi o secretário de Estado do Papa João XXIII. Ele confirmou que havia esta outra parte que o Vaticano não revelou. E o próprio Ratzinger também revelou para o padre alemão, que veio a falecer, se não me engano, em 2015, 2016, revelou a ele que esse padre tinha sido reitor do seminário aqui no Brasil, em Anápolis, Padre Dollinger. Isso saiu numa reportagem feita por Mike Hickson, onde ela, entrevistando o Padre Dollinger, o Padre Dollinger confirma essa história, de que havia uma outra parte do segredo que o cardeal Ratzinger mesmo confidenciou a ele, de que o Vaticano não havia revelado. Então aqui nós temos a confirmação de que há uma interpretação, a irmã Lúcia sabia dessa interpretação e simplesmente esta parte aqui da carta da irmã Lúcia, que foi publicada neste livro aqui, dizia para não escrever. Não quer dizer que num outro momento Nossa Senhora pediu para que ela escrevesse e guardasse separado, ou enviasse separadamente ou dentro de um outro envelope dentro de outro, que é o que eu suspeito que ocorreu. Então, eu faço parte deste grupo que não só defende que a terceira parte do segredo não foi totalmente revelada, e como também a coisa é mais grave do que simplesmente esta questão da Rússia. A Rússia será o flagelo. A própria irmã Lúcia vai dizer isso mais tarde. Um outro dado importante também, antes que eu me esqueça, é que nós temos aqui uma descrição física da irmã Lúcia, feita pelo jornalista William Thomas Walsh. Ele escreveu um livro chamado Nossa Senhora de Fátima. Ele teve a oportunidade de encontrar com a verdadeira irmã Lúcia em 1946, quando ela ainda era irmã Doroteia. E ele faz uma descrição muito interessante dela. Observem bem. Ele diz assim, os dentes de Lúcia eram grandes e salientes e irregulares, fazendo com que o lábio superior se projetasse e o inferior, pesado, ficasse pendurado,
enquanto a ponta do nariz, arrebitado, virava mais do que nunca. Prestem atenção nessa parte. Às vezes, seu rosto moreno sugeria uma natureza que podia ser mal-humorada, teimosa e desafiadora, se não perversa, mas a aparência era enganosa, pois, sob o estímulo de qualquer emoção, os olhos castanhos claros podiam brilhar ou cintilar, e as pequenas covinhas que enrugavam suas bochechas quando ela sorria contribuíam para uma expressão bastante encantadora. Então, observem bem quando ele diz seu rosto moreno. Eu pergunto aos senhores, a irmã Lúcia II era morena? Isso é um dado, pelas próprias fotografias nós percebemos que a irmã Lúcia verdadeira era morena. Não temos imagem colorida dela, mas nós temos imagem colorida da irmã dela, a irmã Maria dos Anjos, falecida já. E nós podemos ver que a irmã dela, a Maria dos Anjos, era morena. E mesmo nas fotografias preto e branco, nós percebemos que a irmã Lúcia era morena. Mas aqui nós temos a descrição, de uma pessoa que esteve com ela, o jornalista Thomas Walsh, e ele diz claramente que ela tinha o rosto moreno. E a irmã Lúcia II, a falsa, é branca. Bem branca. Não tem nada de morena. Bom, então nós temos aí, esses falsos apostolados que ganham muito dinheiro, evidentemente, para endossar a falsificação da mensagem de Fátima e para fazer uma cortina de fumaça sobre as evidências de que a irmã Lúcia foi substituída. Por outro lado, nós temos o outro apostolado que procura a verdade de Fátima, porque esse apostolado que está sob a orientação do Vaticano não busca mais a verdade. Simplesmente é só piedade. Vamos rezar o rosário. Mas onde que está a verdade dos fatos? Não nos interessa a verdade da mensagem de Fátima, não nos interessa o que aconteceu com a verdadeira irmã Lúcia, não nos interessa a justiça. Então, meus amigos que acompanham este canal, eu peço aos senhores que reflitam sobre o verdadeiro apostolado de Fátima, que deve ser voltado para a verdade da mensagem de Fátima. A verdade da mensagem de Fátima que o Vaticano esconde de nós. E, sobretudo, o crime cometido contra a mensageira de Deus, a portadora desta mensagem. E que nós nos afastemos destes falsos apostolados que estão aí para ganhar dinheiro e fazer uma cortina de fumaça, chamando-nos a nós que denunciamos a fraude e provamos o que denunciamos com evidências forenses, chamando-nos de conspiradores de teoria da conspiração, o que na realidade é uma espécie de espantalho, porque dizer que não há conspiração é uma brincadeira, é uma brincadeira. Conspiração é respirar juntos, diz o latim, o significado da palavra. Ou seja, quem não acredita em conspiração ou é muito ingênuo ou faz parte dela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.